Eu acho importantíssimo mesmo, né? A questão da família é importante. Mas a gente, dentro disso, tem que pensar o papel da escola também, por vários motivos, vou colocar dois. Um deles é, muitas famílias às vezes não têm muita condição e a escola ela tem um papel importante, no sentido de abrigar essas crianças. Porque Margaret Thatcher falou uma vez que sociedade não existe, que existe é indivíduo e família. E eu acho que a gente precisa reafirmar que a sociedade existe. E a sociedade educa, não é questão só da família. Porque, por exemplo, uma família que tem seus valores racistas, a escola não deve se meter nisso, a questão da família não deve se meter. Eu entendo que deve se meter, porque essa questão, ela ultrapassa questões familiares, né? E outra coisa também, nessa história da família, eu lembro muito de ter um filme chamado Contador de Histórias, que é a história real de um cara de Belo Horizonte, que virou um dos maiores contadores de história do mundo e tal. E ele, quando era criança, eu lembrei dessa propaganda, nos anos 70, propaganda do governo militar sobre o que era FUNABEM. FUNABEM, vai lá, pô, seu filho é criado, fica aqui no colégio interno, você não tem condição, né? E aquilo ali, e aí esse comercial da reforma do ensino médio me lembra muito isso. Me lembra muito isso. E muitas vezes esse contraponto acontece. A gente precisa pensar o que é o papel da escola. Né? E a sua preocupação é muito importante com relação a esses cargos, essas coisas que são indicadas, porque não é o que acontece nas escolas, mas é o que vai começar a acontecer. Porque os professores do município, do estado, eles são concursados sim. Diretor do Pedro II, professor do Pedro II, que depois é escolhido lá dentro, eleito e vira diretor. Mas isso pode começar a não acontecer mais. Aliás, foi pauta das ocupações. A questão da democracia, de escolha de diretores, de tudo isso. Né? Isso começa a ser rasgado. E esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Porque em prol da eficiência dos professores que são ineficientes, são incapazes, são incompetentes, nós, empresários, vamos colocar os bons. O bom gestor, o professor que foi preparado nessa escola de professores modernos, bacanas e fofinhos e super ótimos para lidar com tudo isso, porque eles vão melhorar os indicadores da escola. Aí eu já vou para o segundo ponto. Eu esqueci o nome. Seu nome, professora? Lívia. Lívia. Essa escola ela vai ter jeito, se não tiver jeito ela acaba. Ela vai ter jeito como tem o NAVE, como tem o NATA, como tem o outro lá da Embratel, que é lá na Pé de Guaratiba, como tem aquela que está com a CSA lá em Santa Cruz. Essa é a grande brecha colocada pela lei. Essa lei ela é fantástica como qualquer lei que é feita para desmontar alguma coisa. Ela não define nada. Ela joga para quem pega essa lei, tem poder dizer que isso é isso, aquilo, aquilo. Esse é o grande barato de uma série de leis, ou de conjunto de leis. Deixar para quem tem poder interpretar e agir sobre ela. Se eu fecho demais, isso para empresário vai ser inferno. Isso para governador vai ser inferno, mas eu permito que as coisas sejam desmontadas, porque a lei permite o desmonte. É isso que ela faz. Ela permite, ela abre janelas para os governos estaduais fazerem as parcerias que estão afim. Então, naquele lugar lá não sei onde, tal cara, lá em tal cara que tem a cooperativa, que não sei o que e tal, pode ter uma empresa que vai pegar uma escola e vai ter um percurso formativo ligado ao beneficiamento de leite, a trabalhar aqui, ótimo, pô, ele vai deixar a escola um brinco, limpinha, bacana. Então, isso é uma possibilidade que está colocada de maneira muito clara quando a gente olha para esse engodo que é essa lei, que é uma lei que não define. Então isso está colocado para quem quiser pegar, porque cada um pode fazer do seu jeito. Cada empresa pode fazer do seu jeito. Então isso pode acontecer. Isso está lá, está colocado. Essa escola pode acabar, como o Sérgio Cabral acabou, quando veio o IDEB do Rio de Janeiro. Só estava na frente, acho que do Piauí ou do Amapá, uma coisa assim. Uma das medidas dele foi, as 3 medidas do Sérgio Cabral na época. Olha as áreas. SAERJ, currículo mínimo, certo? E... esqueci, foi de gestão. Aquele programa de gestão. GID. Olha o tripé que ele montou, foi em 2010 isso. Foi 2010. Olha o tripé que o cara colocou.
Então ele ampliou o SAERJ, a avaliação externa, mostrar que a qualidade melhorou. SAERJ e SAERJinho, prova para preparar para a prova. Certo? Era isso. E as ocupações falaram, acabou com isso. Gestão, negócio de diretor não, gestão, cumprir metas. Aluna grávida, cai bolinha, né? Muda bolinha. Então vamos lá. E o currículo mínimo, que na verdade não é mínimo, ele passa a ser máximo, porque é aquilo que vai ser dado. E o que é o mínimo? É aquilo que vai ser preparado para o cara fazer a prova depois. E junto com isso ele fez outras coisas com mais. O indicador é baixo, sabe por quê? Porque as escolas noturnas jogaram para baixo. Então cortou um monte de escola noturna. Então isso vai acabar, como em vários lugares. A ideia da charter é essa, você está cumprindo as metas. Não está cumprindo, dá mais um prazo, não cumpre, fecha. O Chile fazia isso. Não sei se você continua, mas continua fazendo. Então tem uma área que as pessoas, a escola dá ali, não cumpre meta, sai. E você faz como? Faz que nem o Temer, vai estudar em São Paulo. Então vai fechar. Se não tiver ninguém encampando, vai fechar. Essa é a brecha que está colocada. Então a realidade das escolas sabem muito bem com a realidade das escolas, pessoas que produzem. Eles sabem a realidade que eles produzem. As pessoas sabem, né? E aí, Charles, eu tenho certeza que o que está acontecendo com relação à docência está ligado ao projeto de educação mesmo, não é só a questão da docência. Então acontece o seguinte, educação o quê? Instrução. Escola sem partido fala, o professor não é educador, ele é ensino, ele não educa, né? Então isso mesmo, é instrução. Para alguns, né, o propedêutico, etc., para os santos todos que a gente conhece, está ótimo. Agora, de resto, para o povo, para a massa, é instrução. Instrução do quê? De quase nada. Porque o capital hoje, ele exige, não é que você tenha muito conhecimento, você seja flexível, saiba se adaptar a isso ou aquilo, aos mandos e desmandos. Então, não é mais conteúdo, então precisa ter professor. Agora são as competências socioemocionais, é resiliência, não sei, comportamento, amigo. É você. Então, não precisa de um professor para isso. Professor, alguém que lida com conhecimento, não precisa de um professor de geografia para lidar com essas referências. Por isso é tão importante uma entidade como, por exemplo, uma Ampul se colocar, mesmo achando que não era só para fazer a defesa, né? Mas é importante se colocar, uma AGB se colocar, é importante essas entidades se colocarem, porque significa o seguinte, a escola é um lugar de produção de conhecimento, trabalhar com conhecimento. Não é repasse de nada. Existe ciência de referência aqui, nesse lugar. Está dando conhecimento científico também na escola. Isso está esvaziado. Porque é para formar o bom trabalhador para isso ou para aquilo. Que precisa do mínimo. Precisa de matemática, fazer conta, de língua portuguesa e o inglês, porque a internet tem inglês, né? Então, de resto, qualquer coisa serve. De resto, e só para fechar, e esse nó foi muito interessante, porque ficaram gritando, por exemplo, a sociologia e a filosofia, eles falaram, toma aí, é obrigatório, pronto, vocês não queriam isso? Tanto faz, vai colocar qualquer um, porque vai ser esvaziado. Porque não vai ser para isso que vai ser colocado na escola. A gente precisa reafirmar a escola como lugar de conhecimento. A gente precisa reafirmar, e aí muito importante, a docência como uma profissão que lida com o conhecimento, que lida com as pessoas mediado pelo conhecimento. Nós produzimos conhecimento, lidamos com o mundo a partir disso. A escola pública não é um lugar para formar o bom operário, o bom trabalhador do século XXI, do capital, etc. Essa é uma luta muito complicada que a gente precisa afirmar. Precisa falar para as escolas, falar para a responsável. Pai, mãe, você quer que seu filho tenha aula com qualquer pessoa? Tem que perguntar isso. Ou alguém formado. Porque o que está em curso é sair das universidades a formação de professores. Porque não precisa. É sair das universidades. O Mangabeira Unger falou que fazem muito mal. Na época. É ideológico. Estão ideologizando. Então, esse é o projeto. Está lá. Escola SESI de formação de professores. Abram no YouTube. Escola SESI de formação de professores. Tudo na base. É tudo na base. Tudo em cima da base. Professor, você identifica os melhores, aquele que tem a vocação para ser professor? Isso não está falando o senhor, não. Isso quem fala é o cara do SESI, fazendo propaganda da escola e fazendo professores. Então, está saindo
saindo das universidades precisa bater o pé nesse negócio aí, tá complicado. Mas, vamos falar circulagem. Eu até tinha